Então iniciamos aí, meus irmãos, mais um dia aí operacional. Estamos aqui, pessoal, iniciando o mercado, tá? Hoje dia 9, né? Começando aí mais uma semana na glória de Deus. São já 10h03, tá? Já iniciamos aí. O mercado já se encontra 100% aí aberto, tá legal? E é isso, pessoal. A gente vai estar aqui analisando, tá, o mercado. O mercado já 100% aberto, a gente já estamos aqui, né, com as nossas marcações já realizadas aqui na minha outra tela, tá? Aqui na minha outra tela se encontra o TradingView, que é onde eu gosto de estar aí realizando as nossas análises, tá? Aqui pelo gráfico diário, eu vou estar dando uma pequena passada aqui para vocês verem que todas as nossas principais regiões de suporte e resistência já se realiza, né? Já está assim realizada aí as marcações, tá? Esses são os principais pontos. Eu já deixo aqui marcado para poder estar adiantando o meu processo, tá? Então é isso aqui. O pessoal gosta de estar analisando pelo gráfico de 5 minutos e eu gosto de estar acompanhando aqui na outra tela. Aí eu tenho aqui o DXY, né? Com já é de costume aí, eu tenho o DXY para estar sendo o nosso balizador aí, né, dos mercados que são compostos aí pelo dólar. Mercado aberto já tem, hoje não tem muita coisa assim impactante de manhã, nós temos aí notícias dentro do mercado para estar trazendo algumas volatilidade aí para a gente, tá? Então, não tendo tanto movimento possíveis, né, movimentos tão fortes dentro do mercado, né, devido a notícias, a gente já pode estar operando aí tranquilamente, tá bom? Temos aqui Nasdaq, tá? Temos aqui Nasdaq no nosso gráfico, temos aqui Dow Jones, temos o par de Bitcoin e o nosso queridíssimo Shao, tá? Então, pessoal, que Deus abençoe a todos, tá? Que Deus abençoe a todos. Que a gente venha a ter aí uma ótima semana, uma semana muito abençoada, né? Uma semana de muita produção, que Deus nos abençoe, que Deus sempre nos guie para as melhores decisões, para o melhor caminho, para que a gente sempre faça tudo aí em honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus sempre esteja conosco aí, tá? Sempre nos mostrando o caminho correto que a gente tem que estar percorrendo aí, né, em nossa vida, não só no mercado, mas em toda a nossa trajetória, né? Tem a gente ter Deus no coração, ter Deus na nossa vida e ter Deus aí nos guiando em tudo. Então, pessoal, já começamos aqui, tá? O mercado já está 100% aí aberto, tá? Já se encontra aí 100% aberto, a gente pode estar vendo sempre por aqui, tá? Eu deixo aqui a nossa barra de tarefas aberta para a gente estar acompanhando data, tá? E também está acompanhando a hora em tempo real, tá legal? Então é isso, tá? Eu vou estar aqui, pessoal, iniciando, tá? Na minha outra tela aqui eu tenho o TradingView aberto para mim estar fazendo as minhas análises, e aqui pelo MetaTrader é onde eu gosto de estar analisando aí, tá? Analisando não, né? Realizando, né, as minhas entradas, tá bom, pessoal? Então 100% de transparência, como sempre, tá? Vou estar mostrando aqui todas as minhas entradas em qualquer um desses 4 ativos que eu venha a estar realizando aí as nossas entradas, tá? Aqui, pessoal, para começar, eu tenho aqui um DXY no dia de hoje, tá? Com a probabilidade aí de alta, tá? Um DXY aí mais forte, tá? Eu tenho um DXY aí com a probabilidade aí de estar no dia de hoje apresentando mais força compradora pra gente, tá? A gente tem um dólar possivelmente, tá? Possivelmente aí mais forte. Com isso, tende, né, o Shao a estar desvalorizando, né, perante a essa análise que a gente tem aí do dólar. Porém, o dólar se encontra em média de 200, tá? Tá trazendo aqui de novo para vocês verem. O dólar, né, está aí, né, o DXY em média de 200, podendo estar vindo buscar um retorno por essas regiões. Com isso, tende também aí o Shao tá trazendo aí um retorno para a gente, tá?
Então, pessoal, a gente vai estar jogando aqui, né, o TradingView para outra tela e vou estar seguindo aí com as análises. E vindo operações, pessoal, tá? Vindo aí operações dentro do mercado, eu vou estar trazendo aí antes delas serem abertas para a gente estar acompanhando junto aí a cada passo que a gente estiver realizando aí dentro do mercado. Tá? Às 10h30 o mercado aí 100% aberto. A gente gosta de estar abrindo aí meia hora antes, né? Mas já é 10 horas, já tem algumas bolsas aí abertas, já trazendo algumas boas volatilidade para a gente. Mas o mercado abre em geral às 10h30, né? Com a total volatilidade aí das nossas queridas ações americanas, trazendo muita volatilidade, né, dentro do mercado aí. E é isso que a gente precisa. Então, a gente vai estar aqui analisando, tá? Vou estar analisando aí o mercado como um todo. E o mercado trazendo alguma oportunidade para a gente aí antes dessas 10h30, eu vou estar realizando o nosso primeiro trade, tá? E antes que isso aconteça, né? Antes dessas 10h30, não traga aí nenhuma oportunidade clara, eu vou estar esperando, né, a abertura 100% aí norte-americana, que é às 10h30. Tá? Então já eu volto, tá? Assim que o mercado trazer alguma oportunidade, eu estarei trazendo aí novamente antes de abrir, tá? O nosso primeiro trade, beleza, pessoal? Então, voltando aí, meus irmãos, só deixando uma palhinha aqui, tá? O que acontece? Aqui a gente, pessoal, vê que Dow Jones, né, deixou aí uma parede, tá? Uma parede muito boa aí, vendedora, certo? Com isso, né, após aparecer, né, essa formação de parede vendedora, que eu estou esperando agora é um retorno, pessoal, tá? Um retorno aí por essas regiões para estar entrando aí, possivelmente, né, a gente está entrando aí com uma ordem de venda, tá? Isso também estou aguardando aqui em Dow Jones, mesma análise estou aguardando em Bitcoin e também em Shao. Em ambos os mercados, tá? Parede vendedora, tá? Formada. A gente tem aí bem claro, parede vendedora formada para retorno venda, tá? A gente está procurando aí um retorno para a ponta vendedora, tá legal? Essa é a minha perspectiva para agora. Porém, vou estar analisando aí como vai estar acontecendo aí a força dos retornos. Dependendo da força dos retornos, a gente vai estar possivelmente entrando aí a nossa primeira operação vendida. Porém, a gente vê aí um dólar forte concretizando uma força vendedora aí no Shao, como a gente tinha dito aí inicialmente. E aqui, né, a gente consegue estar analisando, né, pelo TradingView. Eu tenho aqui na outra tela, como eu disse. Vou estar passando aqui recapitulando, tá? Aqui, apenas recapitulando. Aqui em Dow Jones eu marquei essa média de 20 períodos, tá? Como um ponto de observação. O preço volta nessa região de média de 20 períodos e já toma aí uma pancada para cima. Com isso a gente tem que estar com o nosso alerta, né, ligado para venda, tá? Agora, caso o preço venha nessas regiões aqui, não dá continuidade, fica melhor aí para a gente estar vendendo, tá? E ambos os mercados a gente vê que está se apresentando aí, né, bastante força na ponta compradora, tirando o Shao, né? O Shao sim concretiza, né, aí uma força vendedora aí muito bonita, tá? Agora, tirando o Shao, né, pessoal, a gente consegue observar que Bitcoin ele vem aí, né, para um retorno compra. Quanto mais ele cai, melhor fica para comprar. Isso no gráfico aqui de 15 minutos a gente pode observar, né? E isso também, né, vai se enquadrando aí nos demais ativos, tá? Analisando aqui a gente consegue ver força compradora
aparecendo nessas regiões aqui de média de 20 período dentro dessa força compradora. A gente também vai concretizar a mesma análise, né? Força compradora, retorno nessas regiões, tá? Aqui também em Nasdaq, tá? E a gente vê aí que DXY continua, né, subindo muito, mas já em região aí onde vendedores pode estar aparecendo. Com isso a gente tem, né, esse filtro aqui no Shao devido ao DXY, Shao caindo muito, DXY em alta, né, que a gente viu ali em máximo, podendo buscar retorno, Shao caindo muito forte aqui, chegando em suporte, podendo buscar retorno aí, a gente está entrando vendido. Então Shao para mim no momento, melhor opção por enquanto, tá? Mas como eu disse, mercado aí se encontra, não tá, né, 100% aberto, estamos aqui ó, 10h24, faltando 6 minutos, né, para estar abrindo 100% aí da bolsa, né, que é a abertura aí das ações americanas. Com isso a gente consegue observar que pela nossa análise do macro, a gente já vê aí um retorno muito forte, né, já eliminando possibilidades aqui de venda por enquanto nesses dois ativos aqui, né, Nasdaq e também Dow Jones. A gente já consegue ver que força vendedora não apresenta aí, diferentemente aqui de Bitcoin, né? Bitcoin não deixou para a gente aí um retorno favorável nessas regiões, para a gente estar entrando vendido. Com isso, um retorno muito raso que a gente não realiza venda, tá? E por enquanto aqui Shao, eu espero aí um retorno aí por essas regiões, né, próximo de média de 200, para possivelmente a gente estar entrando aí vendido, tá? Então continuamos, tá, analisando, eu vou estar aqui analisando aqui na minha outra tela e aparecendo aí as oportunidades. Provavelmente eu vou estar esperando essa abertura de 10h30, porque aí vai sim, né, tá 100% aberto a bolsa norte-americana, com isso gerando para a gente aí mais volatilidade para a gente estar operando aí no mercado, tá? E já está muito próximo, né? Faltando 4 minutinhos. Eu não gosto de estar com posições abertas assim que o mercado abre aí 100%, porque gera muita volatilidade para cima e para baixo, e estar posicionado no meio dessa briga não é tão interessante. Então eu vou estar esperando às 10h30 abrir, tá, o mercado 100%. Enquanto isso, vou estar aqui analisando, esperando bons gatilhos a estar aparecendo, tá? Provavelmente, né, eu vou estar esperando aí esse retorno aqui em Shao, tá muito interessante. Nos demais ativos, vou estar esperando se definir aí, né? Uma vez que a gente já consegue estar observando que aqui está muito brigado, né? Está em um mercado aí bem lateralizado em Nasdaq e também aqui em Dow Jones. A gente vê que o mercado se encontra bem lateralizado, né? Mas a gente sabe que assim que o mercado abre às 10h30, aparecendo força para cima ou força para baixo, tudo isso aqui é anulado e a gente começa a analisar o mercado como um todo após a abertura, daqui para lá, né? Que é a abertura, tá legal? Então a abertura a gente só olha ponto de resistência e pontos de suportes interessantes, mas o preço muda totalmente, né? Então já esperando assim que o mercado abrir aí 100%, né, as ações americanas estiverem abertas, né, o mercado norte-americano como um todo estiver aberto, eu vou estar aí realizando provavelmente nossas operações e com isso vou estar mostrando antes delas serem abertas, beleza, pessoal? Então, pessoal, faltando aí poucos segundos, tá? 30 segundinhos para o mercado se encontrar aí 100% aí aberto. A gente não realizou aí nenhuma operação por enquanto devido a isso, então eu continuo aí aguardando essa abertura, faltando agora 20 segundinhos, o mercado já mostrando, né, volatilidade aí pra gente. Então eu vou estar aguardando aqui essas oportunidades aparecer. Enquanto isso eu não faço nada, tá? Enquanto isso eu apenas aguardo aí. DXY já chegou em região de suporte aqui, mostrando força vendedora, né, para poder possivelmente vir a descontar.
mercado aberto, tá? Já são aí 10h30, a gente consegue ver aqui no meu reloginho da barra de tarefa. Vou estar aqui dando uma olhada nas ações americanas. Ações americanas, essas pessoas já abertas, tá? Bem mistas aí, vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Bem mistas, né? Ações americanas aí abertas bem mistas, né? Algumas abrem positivas e outras abrindo aí negativa. Então vamos ver o mercado se definir aí e mostrar para a gente oportunidades na ponta compradora ou na ponta aí vendedora. Então agora, pessoal, vou estar dando aqui uma verificada aqui no Shaw. Shaw possivelmente aí nos dando uma possibilidade de entrar na ponta vendedora. A gente consegue já observar isso, tá? Vou estar dando aqui um zoom para poder acompanhar um pouco mais de perto aí. Aqui no gráfico de 1 minuto a gente vê ativações de compra, na verdade ativações de venda, né? Ativações de venda aqui nessa região, não dá aí continuidade. Os índices já agressivando muito aí na venda, né? Candles vendedores aí muito forte aparecendo, candles muito poderosos vendedores aparecendo. Por enquanto a gente não realiza nada. Aqui um retorno no Shaw aqui ficando um pouco ruim, né? Compradores aparecendo bem agressivo. Então a gente continua esperando. DXY também, né? Voltando aqui, ó, né, pro retorno que a gente estava aguardando. Chegou na região, tá? Chegou na região aqui de suporte. Mostra força vendedora e o preço começando a descontar, podendo descontar até essa região. Então vou ficar um pouco mais com cautela aí no Shaw. Nesse retorno aí a gente pode estar esperando um pouco mais, tá? Esse retorno pode realmente vir aí mais para cima, né? Pode estar vindo aí mais por essas regiões aqui. Então a gente pode estar aguardando, ver o que o preço vai estar nos mostrando ali. Aqui pressão Nasdaq, Dow Jones aqui agressivando muito na força aí, né? Vendedora. Então por enquanto a gente vai estar aguardando um possível retorno, né? A gente vê vendedores muito agressivos. Então a gente quer aí retorno para a gente estar conseguindo entrar nessas pontas vendedoras aí, buscando seguir os grandes plays, tá? Bitcoin aqui a gente tem uma parede vendedora vindo para um retorno venda também. Então os demais, né, os 4 ativos nossos estão apresentando bastante forças vendedoras, tirando aí o Shaw, né, nos mostrou um candle poderoso, né, forte aqui, porém é um candle muito fora de posição, tá? É um candle de compra fora de posição, que para mim não muda ainda o viés vendedor. Vou estar jogando o Shaw aqui no gráfico de 1 minuto para estar acompanhando um pouco mais de perto aí essa movimentação dele. Olhando aqui no gráfico de 15 minutos pelo TradingView, Shaw se encontra, né, em região não tão forte, mas em região que sim é um suportezinho aí comprador, tá? Então com isso eu tenho que esperar muito aí o DXY, né, tá se definindo esse retorno e eles concretizar uma compra, né, ali pra gente tá possivelmente entrando vendido no Shaw, porque caso contrário a gente não entra, tá? Agora o Shaw aqui eu vou deixar no gráfico de 2 minutos. E o DXY já se encontra aí descontando, tá? Bitcoin já mostra um retorno, do qual não é um retorno interessante para a gente mais. Compradores apareceu ali forte, né? E aqui o mercado despencando muito aí, Dow Jones. Então, por enquanto Dow Jones ainda também não faço nada. Vou estar só aguardando aí por enquanto. Aqui no Shaw aparecendo, né, pontas vendedoras. Nessas regiões aqui a gente teria aí possíveis vendas, porém eu não vou realizar a venda nessa região devido ao risco, né? DXY começando a descontar agora e Shaw vindo com retorno aí, comprador num candle muito forte, porém fora de posição. Mesmo assim eu evito esse tipo de retorno, é um retorno que não me agrada tanto, né? Devido a toda essa força compradora.
Então, devido a isso, não entro vendido aqui nessa região com stop aqui, por mais que existe sim essa venda, podendo até estourar vendedores se eliminasse aí esse candle comprador nessa região, tá? Mas acredito mais em um retorno aí mais esticado aqui para cima, tá? Aqui Nasdaq Dow Jones eu continuo aguardando retorno. Em Bitcoin eu não faço nada, então continuo só esperando. Aparecendo oportunidade eu vou estar trazendo aí. Então, pessoal, voltando aí, tá? A gente tem aqui uma possível entrada vendida no XAUSD, tá? No nosso ouro. Caso uma vez ele falhe aqui nessa compra, temos 189 pontos de risco. Vou estar calculando aqui o meu lote com 190, arredondando, né? Um pouco mais leve essa pontuação se encontra. Então ele veio para dentro na falha dos compradores aqui. Eu posso estar entrando vendido aí. Então, voltando aqui, né? Posicionando uma possível ordem aí de venda. Compradores agressivos, né? Muito aqui nessa região. Acabei fechando ali, né, o ativo, mas está tranquilo, né? Compradores agressivos, forte nessa região. No 1 minuto, retorno, aqui a compra, né? O mercado vinha falhando com isso, a minha venda estava posicionada. Agora, compradores agressivando dessa forma, pessoal, né? Eu já cancelo aqui essa possível ordem aí de compra, tá? Vou estar voltando aqui com o Dow Jones, que eu acabei tirando, né? Sem querer. Os 30. Já voltando aí com o Dow Jones. Pronto. Dow Jones já no seu lugar. E voltamos aí, né? Dow Jones também, pessoal, tô, né, esperando aí concretizar um retornozinho aí nos 3 ativos, né? Dow Jones, Nasdaq e também no Bitcoin. E já no XAU aqui, como concretizou, né, essa força compradora, eu não vou estar entrando para venda, não. Estou olhando aqui uma possível entrada de venda no Nasdaq, possível entrada, tá? Essa venda aqui em Nasdaq ficou bastante boa, bem interessante também, mas com bastante cautela aí, né? Mas posso sim estar entrando em uma possível vendinha. Aqui no XAU, né, a gente vê aí uma virada possivelmente, uma viradinha ali de sentimento já acontecendo aqui, né? Quebra de estrutura, né? XAU não concretizou aqui essa venda. Então a quebra de estrutura pode estar vindo ali no XAU. Aqui em Nasdaq, uma possível entrada de venda. Vou estar olhando aqui pra gente, conferindo, né? 28 pontinhos de risco. Posso estar entrando aí agora para uma entrada aí. Mas tem que esperar um pouco mais, né? De vendas aí acontecer. Vendedores tem que aparecer mais, né? Para mim poder estar entrando vendido. Só com isso aqui não dá. Então eu volto aqui para o gráfico de 2 minutos. Sente pressão naquela região. Sente pressão aqui, né? Nessa região. Por enquanto não vou fazer nada. Voltando aí, meus irmãos, aqui em Nasdaq, tá? Não consigo estar vendo venda, tá? Neste momento eu consigo estar verificando aqui na minha outra tela que as ações americanas elas vêm ficando aí bastante positivas, tá? Com isso não consigo estar enxergando muita venda aqui não. A gente consegue observar que a gente vê bem criado aqui uma parede compradora. E com isso,
eu vou estar aqui aguardando o que o mercado vai estar nos mostrando aí após, né, esses compradores falhar aqui em máximo, tá? Caso ele venha buscar aí um retorno aí por essas regiões, ficaria interessante para a gente estar comprando, né, buscando aí um novo topo. Aqui em Dow Jones, mercado parado. Em Bitcoin aqui, estou aguardando o retorno aí para entrar vendido. Em Shao também estou esperando o retorno. Algum desses ativos se concretizando aí, eu posso estar realizando a minha primeira operação no dia de hoje. Então, pessoal, voltando aí, tá? A gente consegue observar que Nasdaq, né, veio para um retorno, deixou um candle aqui de sentimento vendedor forte, tá? Chamando aqui, né, em médias de 20 períodos, tá? Mas como tem máximo aqui, ó, eu evito tá comprando, que é esse espaço que eu teria, né, tecnicamente dizendo, para poder tá buscando. Então não compensa tá entrando vendido, comprado, né, aqui em Nasdaq, nessa região. Então com isso eu acabo aí evitando. Aqui é a mesma coisa, porém está ficando mais bonita sentado em média de 200, mas vou observar apenas, tá? Continuar apenas aí observando, esperando um movimento mais claro aí para mim tá podendo entrar. Retorno muito próximo assim de máximos, eu gosto de evitar tá entrando, tá? Que ficaria mais interessante, né, se Shao vem buscar aí essas regiões mais próximas aqui de média de 200 aí, né, e média de 20 períodos, tá? Buscando essas duas médias, ficaria mais interessante. Bitcoin estou esperando um retorno, mas estou vendo aí, né, um retorno acontecendo um pouco mais forte, mas nessas regiões aqui eu queria estar vendo aí o que o mercado vai estar nos apresentando aí nessas regiões, tá? Em qualquer ponto aí dessa região. Vamos ver como que esse candle, pessoal, vai estar fechando aqui em Dow Jones. Voltando aí 24 segundos, vamos ver como é que esse candle vai estar fechando. Porque dentro desse candle comprador a gente já teve vendedores agressivando, né, tomando aí porrada para cima, e a gente queria ver aí vendedores agressivando forte aqui nessa região. Aqui em Bitcoin a gente pode estar analisando como esse candle vai estar fechando, para caso o candle venha voltar, né, o mercado venha voltar o próximo candle para dentro desse candle e não consiga, né, dar continuidade aí, a gente consegue estar entrando vendido. Agora, uma vez já entrar vendido de primeira nessa região, eu já não gosto devido a toda essa força compradora que a gente viu aí desse retorno. Nasdaq novamente vem nessas regiões testar a venda, né, ativar vendedores e não dar continuidade. Então a gente evita aquela venda lá. Agora aqui em Bitcoin tá interessante, ó, voltando para dentro do candle, vendedor, né, sem conseguir ficar dando aí continuidade. A gente pode estar analisando uma possível venda no Bitcoin, e Bitcoin agressivando muito aí, né, que fica melhor até. Vou estar analisando essa possível venda. Mas Bitcoin seria mais interessante buscar retorno mais alto, né? Tá com uma possibilidade muito grande de ele vir buscar essas regiões de retorno aqui mais alto. Mas vamos ver como esse candle vai fechar, faltando aí 1 minuto. A gente se encontra aqui, ó, nessas regiões aqui em Bitcoin, então um retorno nessas regiões ficaria melhor, que seria um retorno aqui, ó, nessas regiões pelo gráfico de 2 minutos. Aqui a gente está no gráfico de 5, então um retorno bem raso, com candles muito fortes compradores, concretizando isso agora, né? Aqui uma vez que falhou vendedores, a gente não entrou e o mercado explodiu para cima aí, e a gente evita stops, né, dessa forma. Vamos ver como o Bitcoin, né, ele vai mostrar essas forças nessa região. Dependendo, tendo essas falhas, a gente consegue entrar vendido aí, já buscando aí novas mínimas. Caso ao contrário, a gente vê como vai ser, né, esse retorno aqui no gráfico de 5 minutos, que eu estou observando na minha outra tela, né, que essa força, né, compradora já mostra para a gente nos dois,
forças compradoras muito fortes, por isso a gente evitou, né, essa venda aqui, ó. Caso a gente tivesse entrado, né, nessa venda, a gente já teria tomado aí um stop, eu estaria, né, tomando aí já um stop também no Bitcoin, né, força compradora bem nítida aparecendo. Aqui em Nasdaq o mercado explodiu, né, para compra, e a gente ficou fora da venda porque a gente queria estar fechando, né, queria que esse candle aqui fechasse vendedor muito forte, devido vendedores já ter falhado, né, dentro desses compradores aqui embaixo. Então, pessoal, vou estar jogando aqui, né, o TradingView para cá e vou continuar aqui no aguarde, esperando a melhor oportunidade para a gente estar conseguindo pegar o nosso trade. O mercado, pessoal, ele recompensa mesmo quem tem a tal da tranquilidade, né, e da paciência para estar esperando as melhores oportunidades para estar entrando, né, nos trades. Então a gente aguarda, né, o mercado já mostrando, né, o lado mais forte para a gente, mostrando que eles querem, né, e estão interessados mais em compra. A gente espera agora aí em Nasdaq um retorno para a gente estar comprando esse mercado aí. Em Dow Jones bem travado, não é muito normal, né, costuma muito andar aí bem parecido, né, com o nosso Nasdaq, mas hoje aí bem travado. Por enquanto a gente não faz nada. Estou querendo ver se vai ter essa rejeição, né, de compradores aqui nessa região, uma vez que eles já vieram buscar esses stop. Eles podem estar assim vindo jogando esse preço para baixo aí agora, mas a gente tem que estar com bastante cautela, porque está bem forte nesse retorno, e retorno muito forte assim, a gente tem que tomar cuidado. Então vamos aguardar aí o que o Bitcoin vai estar nos mostrando, né. Shao, bastante comprador aí também. E aqui a gente tem um DXY descontando um pouco mais. Com isso o Shao aí apresenta essas forças compradoras para a gente. Por enquanto a gente fica só aguardando. Aqui, como a gente pode observar, ativou mais compras agora. Essas forças compradoras aqui tá muito forte nesse retorno de venda. A gente evitou, né, essa venda que foi ativada, né, mas a gente evitou, a gente não entrou, a gente evitou aí um stop, independente do ponto que a gente teria colocado tecnicamente. O nosso stop estaria nessa região, um pouco acima da 200, ou nessa região aqui, independente da região, o stop teria sido acionado. Então a gente evita aí, né, um stop. Aqui, dependendo, né, o mercado já pode estar mostrando para a gente aí uma quebra de estrutura, uma vez que aqui a gente tem 100% de certeza que é um fundo, e aqui 100% de certeza agora, né, que também é um topo, e aqui 100% de certeza que é um fundo. Ele pode estar buscando fundo por essas regiões, e se for isso, a gente vai estar entrando junto, tá? Vai estar buscando aí um retorno para estar entrando comprado aí. Então vamos ver o que o mercado nos mostra, né? Nasdaq explodindo, Dow Jones travado, Bitcoin possivelmente aí buscando uma quebra de estrutura, né? E o ouro aí buscando cada vez mais altas aí dentro do mercado, e a gente aguardando também um retorno por essas regiões. A gente está entrando comprado. Bitcoin mostrando cada vez mais aí forças compradoras muito forte. Essas regiões, como a gente sabe muito bem que tem stops, ele gera mesmo e tende, né, a quando o preço passa por essas regiões, a ter, né, esse estouro aí comprador aí que a gente acabou de visualizar. Então vamos aguardar, né? Bitcoin já não me interessa mais aqui em vendas. Agora espero um retorno por essas regiões, né, para a gente estar buscando, né, essa quebra, pessoal, de estrutura que o mercado já nos mostrou começando aqui. Por isso a gente evitou, né, aquela venda aqui, estava aguardando essa região de stop para ver se ele ia falhar nessa região ou se ele ia explodir nessa pega de stop de vendedores nessa região. Então o mercado já nos mostra aqui um fundo, um topo e um fundo com 100% aí de certeza. Então eu tenho 100% de certeza
nessa região aqui, onde o Bitcoin se encontra agora, tá? Pode ser, tem a probabilidade de estar se formando um novo topo. Com isso, se concretizando, a gente pode sim ter um fundo ascendente aqui, em médias, buscando a virar nessas regiões. E isso se concretizando, a gente vai estar esperando aí para se posicionar em uma compra, pegando essa virada, né, de sentimento aí dentro do mercado. E aqui em Nasdaq a gente está aguardando, né, uma força compradora aqui muito forte, uma parede compradora muito forte. A gente aguarda um retorno saudável por essas regiões para a gente estar entrando comprado. E Nasdaq a gente consegue ver, né, essa oportunidade. E diferente, né, de Dow Jones, né? Dow Jones, que não é normal isso acontecer, né, e hoje está acontecendo. Os mercados andando muito, né? Ambos os mercados andando muito. E Nasdaq travado aí no mesmo lugar, coisa que não é normal de se ver aí, né? Então aqui, pessoal, a gente já vê Bitcoin, né, vindo com um retorno interessante para dentro desse candle comprador. Então a gente vai estar trabalhando aí, tá? Esse candle comprador aqui, o retorno aí para dentro dele. Então vamos esperar. Esse retorno está acontecendo aí para a gente ver o que a gente pode estar fazendo aí, tá? Possivelmente a gente vai estar entrando no Bitcoin, uma possível compra, né? Shao também, né? Ficando interessante aqui. Então, um retorno. Nasdaq também buscando um retorno aqui. Vou estar jogando aqui para o gráfico de 2 minutos. A gente está aguardando aí esse retorno. Aqui no gráfico de 1 minuto já ativando compra, mas como a gente vai estar operando aí no gráfico de 2, vai ficar mais assertivo, tá? Estou esperando esse retorno pelos dois aí, mas o mercado já agressivando muito, não deixando possibilidade da gente estar entrando comprado aí nesse retorno, mas tudo bem, né? Se não deixar, a gente espera, continua aguardando, continua com paciência, que o meu trade aí vai estar, né, aparecendo aí no seu momento e a gente vai estar preparado para executar. Aqui, pessoal, voltando, tá? A gente tem uma possível entrada aqui no Shao agora, pelo gráfico aí de 2 minutos. A gente viu uma força muito bonita, tá? Vou estar jogando aqui pro gráfico de 1 minuto. Esse candle seria interessante ele vir buscar novas mínimas e falhar. Com isso a gente conseguiria estar entrando muito melhor, muito mais tranquilo aí nessa ponta compradora aqui no Shao, com um risco aí de 200 pontos, calculando, tá? Se preparando, tá? Vou estar aguardando o fechamento aqui do gráfico de 2 minutos. A gente já vê essa volta aqui, mas quero ver como ele fecha, né, essa força compradora nessa região aqui. Compradores agressivando bastante. Guardando aí no gráfico de 2 minutos. De primeira eu não vou, tá, nesse trade. Um trade um pouco mais de risco, né? DXY está descontando, então DXY pode sim também começar a virar aí pro lado da compra, uma vez que DXY está assim, né, em um movimento muito forte ali de compra. Então aqui eu preciso de confirmação maiores para estar conseguindo entrar aí na ponta compradora aqui no Shao, por mais que ele pode sim estourar aí para cima, né, antes da gente conseguir entrar aqui. Mas eu prefiro evitar, esperar mais confirmação para poder estar entrando aí no Shao, tá? Por isso não estou entrando comprado ainda.
que a gente entra comprado aqui, o mercado já estaria voltando, né? Voltando forte até. E pelo gráfico de 1 minuto, se tivéssemos antecipado, seria a mesma questão, né? Já estaria voltando aí no 0 a 0. Ó, já estaria pegando um 0 a 0 aí, porque o DXY continua em alta. Se o DXY continua em alta, a gente pode vir tá pegando um retorno falso aqui nessa região. A gente não quer isso, então evito nessa compra pelos 2 e evito a compra pelos 1 minutinho, né? Agora, se o mercado agressivo do jeito que ele está agressivando e toma uma porrada para cima aqui, pessoal, comprador, aí fica mais bonito. Aí eu entro comprado muito mais tranquilo e tomando muita atenção na que chegar nesses preços aqui. Então vou estar preparando, se caso isso acontecer, a gente está dentro. Caso não aconteça, a gente evita aí mais no stop, tá? Lindo, né? O mercado fecha vendedor muito forte, então não faço essa compra nessas regiões, não. Evitamos essa entrada, né? O DXY encontra ainda, né? Em compra, né? Era apenas um retorno, a gente pode estar observando aqui, ó, né? No gráfico de 15 minutos. Então a gente evita esse retorno no Shao. Continuarei analisando aqui se o Shao deu oportunidade para a gente até entrar vendido aí, né? Uma possível quebra de estrutura aí, a gente consegue estar entrando. Aqui em Dow Jones a gente não tem nada ainda, né? Continua aí com o mercado aí bem parado. Aqui em Nasdaq não deu retorno, né? A gente está entrando comprado. Bitcoin também aqui retorno raso. Ele se concretizou o retorno pelos 1 minuto. A gente ia entrar pelos 2. Um retorno muito raso. E a gente não fez nada, né? Retorno raso demais. Mercado dispara, a gente não faz nada. Aqui a gente evita, né? Essa compra. Seria stop se tivesse comprado. Então, por causa de toda a nossa análise, a gente evita aí mais um stop, tá? Então, continuamos aí, pessoal, tendo paciência. Se esse mercado forma aqui essa parede, né, toda aqui, ó, né, essa parede vendedora, e o DXY ainda continua forte dentro do mercado, a gente pode estar pegando aí uma reversão no Shao aqui para venda. Bitcoin voltando para essas regiões aqui, ficaria interessante. Nasdaq não entrega retorno, só está subindo. A gente não faz nada, queríamos um retorno aí nessa região também. Agora vamos ver como que Shao vai agir nessas regiões. Aqui eu posso jogar até para o gráfico de 1 minuto para estar podendo observar essa movimentação para a gente estar entrando nessa virada aí. Então, pessoal, voltando, tá? O mercado aqui no Shao nos mostra aí força compradora muito forte aí, podendo vir aí para posição de compra, tá? Mudando aí porque essa força, né, não se concretizou para essa possível mudança, né, de sentimento. Então a gente pode estar vindo aí para uma ponta compradora aí, se o mercado vê, né, a gente vê aí que o mercado realmente não vai aí se concretizar essa mudança de sentimento, tá? Mas caso o mercado nos apresente, né, essa mudança de sentimento, a gente vai estar entrando vendido. Então a gente tem possibilidade de entrada aí ambos os lados. A gente tem que ver o que o mercado vai estar nos mostrando. Tirei já o Dow Jones, tá, aqui da tela, porque o Dow Jones não está interessante, né? O Dow Jones está ali travado, não vai para lado nenhum. Então com isso a gente não realiza operações no Dow Jones no dia de hoje. Se Shao fechar, né, essa ponta vendedora bonita que está mostrando agora, um candle vendedor bonito aí, a gente pode até estar pensando aí numa possível entrada aí na ponta vendedora. Uma vez que ele ativa compradores aqui e não dá continuidade,
a gente tem sim essa oportunidade e ficaria melhor aí, né? Porque é uma operação de risco, né? Esse candle, né, voltar para dentro desse candle vendedor, e né, assim que esse candle volta aqui para dentro e não dá continuidade, eu consigo estar melhor me posicionando aí vendido. Então vamos aguardar. Mercado já agressivando, né, aí na venda. Então vamos aguardar, tá? Vamos esperar essa possível quebra de estrutura se concretizar. E ela se concretiza, né, perdendo aí esse fundo, né? Aí ele vem aqui, ó, queda, topo e queda de novo. Aí a gente entraria na confirmação da estrutura. Se isso não acontecer, a quebra de estrutura não vai estar válida, né? A gente poderia estar antecipando, mas às vezes antecipar não é tão interessante. Melhor aguardar aí, né, essa quebra de estrutura concretizar e a gente entra vendido aqui, ó, nessa região, tá mais confirmado e mais tranquilo. Então por enquanto eu vou estar aguardando, não vou estar fazendo nada, tá? Por enquanto só aguardando mesmo. Zero clique, né? Zero trade aí no dia de hoje. Por enquanto a gente não fez nada e a gente está aguardando aí o mercado se definir para a gente poder estar realizando as nossas negociações no dia de hoje. Ó, o mercado sentindo pressão, né, pessoal? Perto aqui de média de 200 períodos, né? E que é também nesse rompimento aqui, ó, desse fundo. Então vamos ver como que o mercado age nessa região. Para mim entrar comprado aqui teria que estar aparecendo força compradora aqui, ó, muito boa. Só isso aqui para fazer eu comprar. Caso contrário, agora eu só penso em venda, tá? Vendedores aí agressivando, né? Shaw, agressivando essa média aí de 200 períodos. Um retorno agora aí fica mais interessante para mim poder estar entrando vendido. Mais interessante do que entrar vendido nessa região. Tanto é que o preço chega aqui, ó, e sente pressão, né? Agora confirmando essa virada, né, de sentimento, fica mais interessante para a gente estar entrando agora, pessoal. Porque aqui a gente tem um topo, né? Aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo e aqui a gente pode estar formando um fundo para confirmar aí essa virada de tendência, né? Tá virando aí essa tendência e a gente está entrando nessa região para buscar um novo fundo. Mercado agressivando muito, né? A gente fica aí de fora, né, evitando aí um primeiro trade, né? Esse trade agora ele foi até bonito, porém a gente evita nessa venda aqui. A gente tinha essa venda nessa região, a gente já estava guardando esse retorno desde aqui, porém toda a análise que a gente tinha ali no DXY, né, querendo descontar mais, tinha a possibilidade desse mercado pegar preços maiores e não confirmar essa quebra de estrutura aqui nessa região. Tá? Agora que ele confirmou, a gente pega e espera esse retorno aqui para estar podendo pegar o nosso trade. Agora vamos ver como esse retorno aí no Shaw vai estar acontecendo. Dependendo do jeito que ele acontecer aí, a gente consegue
tá pegando aí a nossa primeira operação, né? No dia de hoje aí, Bitcoin explodindo aí sem dar nenhuma oportunidade pra gente, assim como o Nasdaq também. Agora vamos ver aqui em Shao, né, como que seria um retorno nessa região. A gente está pegando aí a nossa possível entrada na ponta vendedora. Já são 11h37, mercado, estamos aí desde 10 horas, né, mercado 100% aberto às 10h30 e estamos aqui 100% na paciência, 100% na tranquilidade para estar esperando aí os melhores momentos, né, para a gente estar operando. Então 100% controlando aí o emocional e controlando aí a vontade de clique, né, que a gente sempre tem dentro do mercado, mas a gente tem que estar sempre aí aprendendo a controlar nossas emoções. Eu estou aí controlando ao máximo, né, nesse dia de hoje, com mais de 1h30 já, né, aqui dentro do mercado, com 0 clique, né? A gente está aí com 0 clique, só esperando o mercado se definir. Se ele não se definir, a gente fecha com 0 clique sem problema algum. Mas vamos ver, né, retornos aí em ambos os mercados agora acontecendo. E a gente vai estar aguardando aí, se caso apresentar boas oportunidades nesses 3 retornos que a gente está tendo aqui agora, a gente vai estar operando aí, realizando as nossas negociações. Caso isso não aconteça, a gente pode estar finalizando o nosso dia aí com 0 clique, tá? Então vamos ver, né, acompanhando aqui pelo TradingView essas movimentação aqui no Shao USD. A gente já vem, pessoal, para um retorno, tá? Aqui em média de 200 no TradingView. Então na cara ali da média de 20 períodos pelo gráfico de 5 minutos com o candle dessa forma, tá? Tá concretizando aí o nosso retorno. Com isso, né, vou ter que ligar o meu alerta, tá? Devido a essa força compradora que o Shao vem apresentando aqui pra gente no TradingView. Então vou estar mostrando, tá? No TradingView aqui eu consigo estar observando que a gente vem aqui para um retorno, né, bem visível, né, uma força compradora, né, bem visível aqui, tá? Força compradora bem visível. E aqui a gente sabe também que é um retorno para compra. Com isso, esse retorno vendedor, a gente até pode estar entrando nele, porém com o alerta ligado. Então vamos continuar, né, apenas aí observando. E o Shao já está indo sem entregar o retorno ideal aqui nessas regiões. Ele já resolve partir dessa região. E fundo a gente não vai vender, porque fica muito desproporcional, né, vender esse fundo com esse pedaço aqui que a gente teria, tecnicamente dizendo, de alvo. Mercado passando forte nessa região, porém a gente fica de fora aí desse trade também. Então, pessoal, voltando aí, tá? Aqui a gente vê, pessoal, aquela possibilidade de compra ali no Shao USD, tá? No ouro, devido a toda essa movimentação que a gente consegue observar aqui no gráfico de 5 minutos, tá? A gente consegue observar, né, um DXY também, já voltando aqui a descontar bastante até, né? Já ativando, né, compras aqui, ó, e não dando continuidade. A gente consegue observar aí um DXY, né, querendo vir descontar mais, podendo buscar aí média de 200. Com isso, se me aparece aqui, o mercado nos deixa aqui um candle comprador muito bonito, eu vou realizar minha compra com stop logo abaixo, visando aí saída nessas regiões, tá? De topo aqui. Então vamos aguardar e ver o que o mercado vai estar nos dando aí de oportunidade, tá? A gente ainda não realizou nenhuma operação. Os índices aí aparecendo aí muita força aí vendedora. Vou estar esperando, né, esse Shao, ver se ele vai estar nos mostrando essa força compradora para a gente estar realizando a nossa compra.
força compradora aí realmente, né, querendo aparecer. A gente já deixa aqui preparado caso isso aconteça, tá? Ainda não apareceu, né, essas forças que a gente está querendo. Por enquanto ainda nada. Aqui no gráfico de 5 minutos a gente consegue observar, ó, que é o que eu estou observando ali pelo TradingView, tá? Mas dentro desse candle vendedor a gente vê que tem muita força, né, pessoal? Muita força para esses lados. Aqui, ó, tem muita força que ele joga vendedora. Então com isso a gente tem que ficar muito ligado, né, no que vai acontecer aqui, ó. Por isso eu não entro. Por isso eu não entro comprado com posição, né, posicionada nessa região, e espero o mercado mostrar força compradora. Se ele mostra falha também, muita falha nessa força compradora, eu vou vendido, tá? Porque lá nos 5 minutos vai ser claramente uma falha. Vou estar abrindo aqui no MetaTrader mesmo, né? Se caso aqui a gente vê essa ativação, que é o que está acontecendo, né, e falha nessa venda, a gente pode estar vindo buscar aí em média de 200, né, que é onde está esse stop de quem compra nessa região. A gente sabe que está aqui, então o preço pode vir buscar esses stop aqui embaixo. Então vamos ver o que o mercado vai estar nos mostrando, né? Se ele falha aí nessa ativação, a gente está preparado para vender também. E o mercado já mostra, né, claramente algumas falhas aqui, ó, né? O mercado nessas regiões, né, falhando em compras, né, várias vezes aí buscando essas pontas compradoras sem dar continuidade, que é a ativação lá dos 5 minutos. Então a gente vai continuar aguardando. Vamos ver o que o mercado vai estar nos apresentando aí. Força compradora para a gente estar entrando comprado ainda não apareceu, então a gente não compra. E vamos ver se vai falhar, né? Pode estar falhando aí também, né, dentro dessas forças vendedoras que a gente consegue presenciar aí. E se falha aí, a gente consegue estar entrando aí nessa falha desses compradores e entrar vendido, tá? Então vamos aguardar, né, aqui no índice Nasdaq. A gente já vê uma força vendedora jogando esse preço para baixo. Candle vendedor ainda fora de posição, não tem venda ainda. Então eu aguardo mesmo que o Shaw, tá? Ver se ele vai falhar aí nessas compras aí. Porque para mim comprar, eu só compraria se aparecesse candle comprador bonito nessa região. Como isso não apareceu, a gente não entrou comprado. Então estou acompanhando aqui um pouco mais de perto esse Shaw para ver se ele vai estar falhando aí, tá? Nessas compras. Aí ele falhando nessas compras, a gente vai entrar na ponta vendedora aí. Vendedores já aparecendo com força. Se esse candle fecha forte vendedor, eu conseguiria estar entrando aí na ponta vendedora, tá? Caso contrário, a gente tem que ter força compradora muito aí forte aparecendo pra gente estar entrando comprado, né? Ó, força compradora, pessoal, aparecendo que agora tá querendo aparecer aí. Então a gente já pode preparar aqui, ó, a nossa compra que a gente já estava guardando, né? Vamos esperar esse candle fechar, próximo vir para dentro dele, tá? Vamos esperar ele vir para dentro dele. Ó, voltando a gente compra, tá? Ficaria melhor ainda se ele voltasse mais um pouco, mas se ele não voltar mais do que isso, eu já vou estar entrando aí a mercado comprado, tá? Vamos aguardar um pouquinho mais. Tá na cara aí da média de 20, né? Então a gente aguarda, ó. Parte boa de aguardar, né? O mercado ativou aqui, ó, os primeiros compradores. E já tomou essa porrada para baixo aí, né? E a gente se encontra aí na média de 20 pelos 2 minutos. Então a gente vê se esse mercado vai se concretizar força para baixo ou força para cima aí, tá? Se ele volta, né, comprador aí, ficaria melhor aí para estar comprando.
no gráfico de 5 minutos, você consegue ver essa mesma visão, que é o que eu estou acompanhando aqui no TradingView, e essa falha vendedora aqui que já está acontecendo. Então eu vou estar posicionando a minha ordem de compra. Se o mercado der para a gente a oportunidade, a gente vai estar aí dentro do trade. Caso contrário, a gente, exclui aí, finaliza aí essa ordem, essa possível ordem de compra que a gente pode estar entrando aí. Tá bem arriscado, a gente vai estar entrando aí na cara dessa média de 20 períodos aqui dos dois, mas a gente está visando aquela compra dos 5 minutos, que é a eliminação aí desses vendedores aqui. Então é força compradora que tem que aparecer, compradores apareceu, candle volta para dentro deles, a gente espera aí esses vendedores aqui falhar, falhando nessa compra, mostrando sombras cada vez aqui na parte de baixo, fica melhor para a gente entrar comprado aí. Então voltamos aqui para o gráfico de 1 minuto, vamos estar observando aí esse movimento, como que ele vai estar acontecendo. A gente vê que DXY continua aí caindo, vou estar ajustando aqui a minha ordem um pouco, tá? E vou estar aguardando aí o que o Shaw vai estar nos apresentando. Vou estar ajustando essa ordem um pouco mais, assim que ele nos dê aí oportunidade, tá? Mas ele ainda pode sim estar caindo, Então, por enquanto, a ordem vai continuar ali no mesmo lugar. Ó, já sentindo, pressão nessa posição. Então já vou estar tirando aqui a minha ordem por enquanto. Tá? Tô sentindo bastante dificuldade, de estar passando aí dessas médias, Essa média aqui de 20 períodos. Então por enquanto eu vou estar tirando, posso estar entrando no mercado mesmo se essa oportunidade aparecer. Aqui no Bitcoin a gente também, tem uma presença compradora, de uma possível compra aqui, ó. Mas por enquanto não vou estar fazendo nada. Bitcoin continua, aí em máximas, Então prefiro estar evitando comprar essas máximas. DXY ainda descontando, E o Shaw ainda tem essa possibilidade aí de continuar subindo, de continuar com essa força compradora. Porém, vou esperar um pouquinho mais, qualquer coisa eu entro aqui a mercado mesmo, tá? Nesse rompimento aqui, tá? Nessa continuidade aqui de comprador. Aguardando aí essa questão aqui dos 5 minutos. Aqui pelos 5 minutos eu também posso estar esperando, pessoal, esse candle virar aqui, ó, a gente tá entrando comprado até pelos 5 minutos mesmo, que tá até mais interessante. Mas uma vez que a gente vê, pessoal, candles dessa forma, que a gente está presenciando, tenta subir, não vai, tenta subir, não vai, dentro de um candle comprador, o mercado pode vir buscar essas mínimas aí, que é a falha, daqueles compradores também, que a gente também está guardando aqui, ó, caso isso aconteça, para a gente entrar na ponta vendedora aí. Então aguardamos, estamos apenas aguardando. Ó, força compradora não está aparecendo aí, tem uma briga constante aqui nessa região, então eu prefiro ficar de fora por enquanto. Vamos aguardar o que o mercado vai estar nos mostrando. Força compradora aparecendo, olha, vamos ficar atento aí. Ó, compradores querendo aparecer, pessoal, em ponto que a gente já queria entrar. Vamos aguardar. O mercado está bem indeciso, nessa ponta aqui, então a gente tem que ficar aguardando mesmo, não tem o que fazer. Compradores, pessoal, tô tentando pela terceira vez, ó. Tento uma vez, ativo uma vez, não vai, ativo pela segunda vez e não vai. Então isso aqui pode ser um candle para gerar sentimento, e na verdade não um candle aí onde compradores,
Eventual, às vezes não é esses compradores que estão no mercado mais, e sim esses vendedores. Então a gente tem que estar aguardando, uma vez que o mercado está bem indeciso, para a gente estar aguardando aí a melhor oportunidade, para a gente estar tomando aí a melhor decisão, né? Então, pessoal, é o seguinte, uma vez que compradores tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro e não vai, vendedores podem aparecer forte aqui nessa região. Então eu vou estar mudando aqui a minha direção, tá? A gente já tinha analisado esse fator venda também. Então eu posso estar entrando vendido, tá? Nessa região com um risco aí até menor, né? Na parte da venda aí. Vamos ver como que esse candle vai fechar. Dependendo do jeito que ele fechar, a gente vai estar entrando aí pela primeira entrada nossa aí e vai estar na ponta aí vendedora, uma vez que compradores rejeitam essa ponta de ativação. Vamos ver se esse candle vai dar pra gente a oportunidade de estar entrando. Se sim, a gente vai estar nesse trade aí vendido. Se vai dar take, não sei, não tem como saber, né? Mas a probabilidade aí agora é que esse mercado venha buscar no mínimo aí média de 200 e também aqui esse fundinho, tá? O mercado não fecha interessante por enquanto, fechando muito, né, indeciso aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, a gente não faz nada. Se ele fecha aqui vendedor, a gente teria entrado na ponta vendido, porém não confirmou, a gente não entra. A gente vê que o mercado está muito indeciso, né? Sombras na parte de cima e sombras na parte de baixo. Se o mercado não sabe para onde ele vai, né? Como eu vou saber? Então, se o mercado está indeciso, eu não vou tomar essa decisão. Vou esperar ele definir um lado, tá? Para a gente estar possivelmente aí entrando. Então, pessoal, a gente vê aqui novamente os compradores falhando, né? Nessa ponta compradora. Então a gente tem que esperar, né? Força vendedora tá aparecendo significativamente aqui para mim estar conseguindo aí realizar essa entrada na ponta vendedora. Eu precisaria aí de força vendedora significativamente aí aparecendo aí, tá? Então vou deixar, tem um desenho aqui, ó, que é o que a gente precisa de força, pelo menos aí, né? Para entrar vendido. Assim como a gente também, né, precisaria de força compradora, porém compradores nessa região já não tá me interessando muito, tá? Por causa dessas regiões aqui de sombra, o mercado ativa e não dá continuidade. Vamos aguardar, né? Ó, compradores agressivando, né? Novamente essa região que é ativação de compra. Ó, ativando a compra aqui, dando até uma esticada, né, pessoal? Uma pancada dona ali para cima. Não dá continuidade, fica melhor ainda para mim estar entrando aí na minha ponta vendedora, uma vez que esse preço ativa, né, essas compras de novo aqui, pegando preço mais alto, ativando compradores, né, tomando aí porrada para baixo. Se esse candle fecha bonito desse jeito, eu consigo estar entrando vendido, porém com essa cautela já do alerta nosso aí, né, ligado, que o mercado nos mostra bastante indecisão, né, nessa região aqui. Porém, se compradores não concretizar essa compra,
falhando novamente, aí sim a gente vai estar conseguindo entrar aí com o nosso primeiro trade. O mercado fica assim um pouco mais comprador, né, com força compradora a mais aí nessa região. Por enquanto aí, né, ativando, né, novas compras nessa região, que é o momento que ele está agora. Então a gente continua só observando, né, pessoal? A gente não tem como entrar nesse trade não. Vamos ver como ele vai agir, né, nessa região aí. E aqui, pessoal, em Nasdaq, a gente ainda não tem oportunidade ainda não de estar entrando em nenhuma operação por enquanto, tá? Nasdaq a gente também vê, né, o mesmo critério ali no Shao, né, que a gente viu, essas ativação de compra, porém dentro de candle assim, ó, muito fortes, né, pessoal, significativamente fortes. Eu não gosto de estar entrando comprado não, tá? E ele já se encontra, né, assim como o Bitcoin se encontra em máximo. Ficar comprando o máximo aí eu não curto muito, então eu prefiro ficar fora, mesmo que o trade vai, eu prefiro ficar de fora dele aí. E numa situação dessa onde vendedores atuaram bastante, né, muito forte nesses retornos, eu prefiro até buscar oportunidades aí na ponta vendedora, assim como estou buscando aqui no Shao. Shao nos mostrando, né, uma rejeição clara aqui no gráfico de 5 minutos, né, uma vez que ele não der continuidade, ativando essas compras, né, cada vez ativando mais compra, eu consigo estar entrando aí na nossa venda. Ó, agressivando novamente, vamos ver, né, como que ele vai estar se saindo nessas regiões aí. Compradores aparecendo muito forte aí agora, né? Provavelmente compradores gostaram dessa região novamente, tá? Como a gente para compra estávamos esperando, né, que esses compradores aqui aparecessem, porém a gente estava esperando nessa região, né? Eles não aparecem, eles aparecem exatamente, né, nessa região aqui. A gente ficou de fora, né, dessas possíveis compras que tinha, tá? E a gente estava esperando rejeição caso acontecesse aí, e não aconteceu. Então a gente aí continua aí com zero trade dentro do mercado por enquanto. Então a gente por enquanto não realizou nenhum trade. A gente vai continuar aqui analisando essas questões nos demais ativos, né? Bitcoin está em topo, né? Bitcoin em topo do jeito que está aqui não vai ficar tão interessante aí pra gente. DXY acabou descontando mais, né? E o Shao aí acabou explodindo o comprador, né? Ficando bem forte aí na ponta compradora. Aqui no Dow Jones a gente ainda continua sem nada, e aqui em Nasdaq, que é onde a gente está, a gente vai estar observando aí, né, essa movimentação aqui, para a gente estar possivelmente realizando uma operação hoje, no qual, né, hoje a gente vê que um dia um pouco mais, que a gente teve um pouco mais aí de cautela, né, nas operações, e por enquanto a gente se encontra aí com um lindo 0 a 0, né, com zero take, né, zero stop, e também, né, nenhuma operação aberta. Aqui a gente acontece, pessoal, o mesmo critério, né, que a gente estava no Shao, né, de ativação de compras, tá? Aqui no Nasdaq, essa ativação de compra no Nasdaq eu não estou gostando muito, por isso eu não estou pensando em compra. E a gente ainda consegue ver, né, pessoal, o Shao aí, ó, né, tomou aquela porrada que a gente viu aí pra cima, mas já entregando muito, né, entregando muito aí. A gente pode ficar com nosso alerta ligado aí até com uma possível venda aqui no Shao, que é aquela quebra, né, aquela falha ali que a gente já estava vendo, que o Shao poderia estar acontecendo na compra, né. Se a gente tivesse comprado aqui no Shao, a gente provavelmente estaria saindo, né, aí no 0 a 0. Vamos ver esse candle de 2 minutos, como que ele vai estar fechando, para ver se a gente vai ter possibilidade aí de estar entrando vendido, tá? O mercado entregou tudo aí, né? Toda a alta que o mercado
teve, né, ele entregando. Aqui no gráfico de 5 minutos a gente vê, né, essa falha aí bem nítida, né, pessoal? Bem nessa região aqui, ó, de 50%. Então, pessoal, aqui em Nasdaq, tá? A gente tem uma possibilidade aqui de venda. O mercado volta aí para dentro dessa região aqui, ó, vendedora, né? A gente tem esse movimento de retorno um pouco mais forte. O mercado volta aí para 50%. Começa a mostrar aí falta de continuidade nessas regiões de sombra. A gente pode sim ter uma possibilidade de venda aí dentro do mercado. Porém, eu não vou estar realizando por enquanto. Quero ver como esse mercado vai estar fechando aí esse esquema, né? Aqui no Shao a gente tem aquela possibilidade, né, pessoal, de venda, mas o mercado já voltando, né? Compradores aí muito forte, agressivando muito forte. A gente continua de fora. Possivelmente vamos fechar o dia no 0 a 0, no 0 clique. Não achei nenhum ponto muito bom assim para mim estar podendo realizar as negociações hoje. Então, se os pontos não aparecem, os eventos não aparecem, eu não faço nada, tá? Vamos ver como o Nasdaq, né, e Shao vai estar agindo nessas regiões aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó, Shao já mostrando aí, né, muita força, né, nessa parte vendedora. A gente pode estar observando esse movimento para ver o que vai estar acontecendo aí, se a gente vai estar conseguindo realizar o nosso trade do dia de hoje ou não, tá? Mercado, falta de continuidade, pessoal, ele já está aparecendo, né? Isso bem nítido, né? Para não precisar trazer o TradingView para cá, a gente consegue observar aqui no gráfico de 5 minutos. Muita dificuldade aí dos compradores da continuidade. Ó, para eles dar continuidade, tem que apresentar essas forças compradoras aí. Caso contrário, a gente vai para a venda agora. Tá? Se o mercado voltar forte aqui, a gente vai para a venda. Aqui em Nasdaq, uma força compradora, né, aparecendo ali. E agora a gente provavelmente vai ficar aí com o nosso Shao, tá? Vamos observar, né, o que o Shao vai estar mostrando para a gente aí. Se ele dá continuidade, né, nessa ponta compradora, para compra, pessoal, eu já não vou, tá? Tava querendo a compra mais ou menos aqui, ó, né, por essas regiões. Como ele não deu para a gente o nosso evento, né, operacional, eu não consigo entrar. Agora, se o mercado falhasse, né, nessas pontas compradoras, ficaria melhor aí, tá, para a gente entrar. Porém, a gente vê que ele não falha, não dá essa continuidade de falha, e a gente novamente tira aí a nossa possível entrada de venda ali do Shao USD. Como já é meio-dia e 10, provavelmente eu já vou estar finalizando meu dia operacional hoje com nenhuma entrada, tá? Com 0 clique. Então a gente continua, né, pessoal? Continuar aqui observando, né? Para ver o que o mercado pode apresentar para a gente aí nesse finalzinho.
Se caso não apresentar nada, a gente não vai estar realizando aí nenhuma entrada. Mercado no chão mostrando bastante dificuldade, né, pessoal? Vocês conseguem observar isso? Bastante dificuldade aí desses compradores da continuidade. E é isso que está, né, me interessando bastante aí, essa venda. A gente pode ver aí no gráfico de 5 minutos, né? Compradores que atuam e tem bastante aí dificuldade de estar passando, né? Compradores passam, né? Compareçam de novo, né? Nessas regiões, ó, e vendedores tacam ali porrada, e aqui novamente vendedores aparecendo. Então a gente tem que estar com o alerta aí ligado para a compra. A gente pode sim ter uma rejeição aí na ponta compradora e esses vendedores aparecerem fortes aí, uma vez que a gente se encontra, né, nessas regiões aqui. Então a gente já tem que ficar aí com o alerta ligado e vamos aguardar, pessoal, o preço nos mostrar aí, né, oportunidades aí. Vamos ver se ele vai aparecer alguma oportunidade para a gente nessa ponta vendedora, que é a ponta que eu estou mais procurando aí nesse momento, né? Então, vamos ver, né, compradores se vão estar falhando mesmo aí. Pessoal, voltando, tá? A Nasdaq também já está deixando aquela oportunidade bonita, né, pra gente ali de venda, né? Já falhando aqui nesses compradores, parecendo força vendedora muito boa em região de venda. A gente pode estar se preparando aí para uma venda aqui em Nasdaq, tá? Ó, se preparando aí, pessoal. Nasdaq está bem leve, né? A pontuação dele aqui está bem leve, então a gente vê que não tem tanto dinheiro, né, no mercado. Então vamos estar realizando possivelmente a nossa entrada vendido aí em Nasdaq, o nosso stop nessa região, e vamos ver aí o que o mercado vai nos apresentar. A gente consegue observar, né, nessa região aqui, ó, é uma região de interesse comprador. O mercado a gente precisa aí que ganhe, né, preço aí nessa região, tá? Ganhando preço aqui dessa região, tá mostrando um candle bonito aqui a nosso favor. A gente já consegue cortar o nosso stop para metade aí do nosso risco, né? Agora a gente precisa, pessoal, que esse mercado ele venha agressivar, né, nessa ponta vendedora, fechando aí bonito o vendedor. É o que a gente precisa para ele vir conseguir, né, ganhar preço aqui nessas regiões, que é regiões aí que a gente sabe que compradores também têm interesse, tá? Então eu vou estar 100% aí agora focado aqui no nosso trade, que é Nasdaq, né? Depois de quase aí 2 horas, né, pessoal, no mercado, a gente consegue observar, né, uma melhor oportunidade para o dia de hoje. O mercado fechando bonito aqui, a gente vê, pessoal, que ele chega em região, né, em região aqui, ó, de 50%.
tá? E ele fechando bonito, né? Agressivando aí essas vendas. A gente pode estar vindo aí para uma parcial nessa região. E esse candle a gente precisa também aí, né? Que ele venha aparecer aí continuidade, que ele venha dar continuidade na ponta vendedora. Já que o mercado fechou bonito nessa posição, a gente tem a proteção, pessoal, desse candle vendedor e também da média de 20 períodos, podendo já pegar o nosso stop e jogar basicamente aqui, ó, num 0 a 0, tá? Tranquilamente e tecnicamente já também, tá? Uma vez que a gente também sabe que o preço chegou forte, porém nesse ponto aqui é onde o comprador, se tiver de aparecer, vai aparecer agora. Caso contrário, a gente pode estar buscando aí essas mínimas e até média aí de 200 períodos, né? A gente vai estar esperando aí o mercado agir, mostrar pra gente a oportunidade que ele vai estar nos mostrando, né? A gente vai estar agindo. Então a gente já vê, né, que o mercado já começa a mostrar força vendedora aqui, né? E compradores não conseguem atuar. Com isso, ficando melhor aí o nosso trade, ele podendo agressivar aqui agora essas região, que é a região de interesse comprador. Agora a gente não tem muito o que fazer, já protegemos, né, pessoal? Após esse candle, pessoal, fechar, tá? Vendedor ou comprador também, ou indecisão, a gente consegue pegar nosso stop e encurtar de novo para essa região, mais um pedaço, tá? Não tem muita necessidade, mas podemos fazer isso, uma vez que a média também está nos protegendo aí, né? A gente pode sim estar fazendo isso. Shao a gente vê aí que resolveu, né, pessoal, ir para cima mesmo, né? Compradores agressivando muito aí, né? Vamos ver aqui agora que Nasdaq vai estar nos apresentando aí. Aqui em Nasdaq a gente pode ver, né, pessoal, trazendo aqui, ó, essa região, tá? Que é a região de interesse comprador, é a mesma região que a gente está aqui, aonde a gente precisa, né, que vendedores atuam com força, né, nessa região, para estar perdendo, né, essa região de interesse comprador, tá? Aqui nos 5 minutos a gente viu essa rejeição, né? Essa rejeição aqui, ó, de vendas, a gente viu acontecendo exatamente nesse ponto. Com isso a gente realiza a nossa venda, nosso stop aqui. Quando o vendedor aparece com média nos protegendo também, a gente tira o nosso stop, passa basicamente para o 0 a 0. E preço perdendo essas regiões aqui no gráfico de 5 minutos, a gente pode estar buscando uma parcial exatamente nesse ponto aqui, tá? Que é onde compradores também pode estar aparecendo aí, tá? Então vamos ficar ligado aí, vamos ver o que o mercado vai estar nos apresentando. E aqui, pessoal, já vou estar abrindo a nossa boleta e pegando possivelmente aqui uma parcial, tá? Estou aqui com o contrato, vou estar finalizando aqui 0,80 dessa operação e vou estar deixando aí mais um pouco no mercado, tá? Então, pessoal, ordem executada, parcial já feita aí dentro do mercado, e o restante aqui a gente vem pro candle a candle, tá? Então, uma parcial já feita, né? E o mercado é isso aí, né, pessoal? Uma coisa que eu estou conseguindo aprender, né, comigo mesmo, né? E com o meu mentor também, né? É que paciência é recompensa muito o trade, tá? O trade, ele realmente, pessoal, o mercado recompensa aí quem tem paciência, né? A gente não fez nada, né? Já são 12h20, pessoal. Quase 2 horas aí que eu tô operando e não fiz nenhuma operação, tá? Esperei aí a melhor oportunidade, nosso evento aparecer, realizamos a nossa entrada, finalizamos o nosso trade aqui em mínima, aonde a gente já tinha né, isso definido, né, como um ponto aí de saída, tá? O mercado nos mostra oportunidade de estar encurtando o nosso stop, a gente encurta tecnicamente acima dessa região, o preço fecha bonito a nosso favor, a gente tira o nosso stop, passa para essa região
encurtando mais esse pedaço, tá? E cravando basicamente no 0 a 0, né? O mercado ativa, né? Ele agressiva, né? A nossa posição, né? Agressiva, bonita a nossa posição, e a gente realiza a nossa parcial gorda, né? De 80% aqui nesse fundo, tá? Já saindo aí em novo fundo, que possivelmente pode ser, né, um novo fundo, mas a gente deixa aí uma rebarba, né, uma pequena rebarba dentro do mercado, que é o que a gente tem aqui agora, para estar indo aí candle a candle. Caso o mercado venha buscar essas regiões de média de 200, a gente ainda consegue ainda tá levando, né, esse restante da operação e lucrando um pouco mais. Caso ele não se concretize, a gente sai aqui com o restante nessa região, tá? O mercado já perdendo, né, força aí nessa região, tá? Ele fechando, pessoal, com essa sombra, tá? Com essa sombra negativa, né, que para nós é muito bom. A gente vai estar esperando, né, esse candle aqui tá agressivando essas regiões. Isso acontecendo, a gente tira o restante da nossa ordem que está aqui e já traz para o fundo. Se o mercado continuar a nosso favor, a gente consegue estar realizando às vezes mais um pouco de parcial ou até tudo, né, nessas regiões aqui. Como a gente tinha dito, né, a gente precisava aqui, né, um gráfico de 5 minutos, uma agressividade grande, né, nessa região, que era interesse comprador, né, pessoal? E essa agressividade aconteceu e a gente realizou a parcial exatamente nos pontos que a gente tinha que fazer, né? Então, pessoal, o preço já mostrando, né, pra gente aqui dificuldade, a gente já garante mais um pouco aí nesses pontos, tá? Que a gente já tinha definido. O mercado nos tirando aí, a gente vai estar saindo aí 100% do nosso trade e muito bem conduzido, né, pessoal? Uma vez aí muito bem conduzido. O preço já mostrou, né, dificuldade nessa região, tá? O preço mostrando dificuldade nessa região, não tem por que a gente ficar com o nosso stop nessa região, e nem nessa região a gente já pode estar trazendo aí para 75%, tá? 75%, né, desse candle vendedor poderoso aqui que apareceu, que é onde a gente realizou a nossa saída. A gente pode estar trazendo a nossa proteção para os 75% dele, tá? Caso o mercado volte, a gente sai com mais um pouco de lucro dentro do mercado, e caso ele continue, a gente vai acompanhando ele aí. Agora, o que eu posso estar fazendo é jogando aqui, pessoal, para o gráfico aqui de 1 minuto e tá acompanhando aqui o candle a candle literalmente, tá? Acompanhando aí agora literalmente esse candle a candle, eu consigo estar jogando a minha ordem exatamente nesse ponto, que é ponto aí de média de 200 períodos pelo gráfico de 1 minuto, tá? Provavelmente vamos estar saindo aí nessa região, saímos aí nessa região aqui de média de 200 períodos, tá? Gosto muito de estar passando para o gráfico de 1 minuto para estar conduzindo a operação no candle a candle. A gente consegue estar saindo aí, na maioria das vezes, no melhor ponto possível, tá? Então a gente consegue realizar aí o nosso take, tá? Realizamos o nosso take, tá? A gente vai finalizar hoje aí com apenas essa operação, tá, pessoal? Apenas um trade aí no dia de hoje. Não vamos estar realizando mais nenhuma operação. Já são aqui meio-dia e 25. Ficamos aí, né, pessoal, quase 2 horas no mercado hoje, nessa linda segunda-feira, né? Olha aqui, pessoal, o Shaw, né? O Shaw explodiu mesmo, né? O Shaw acabou pegando essa explosão. A gente ficou aí, pessoal, com o nosso trade hoje em Nasdaq, tá? A gente tem um máximo de trade aí, né, de cliques no dia, de 4 operações. A gente realizou apenas uma, tá? Com um filtro muito afiado. Esperamos a melhor oportunidade, tá? E realizamos aí, né, a nossa venda, tá? Realizamos aqui a nossa venda. Então vou passar aqui agora rapidamente para um pequeno diário, né, de trade aqui que eu gosto de estar realizando. Então é isso, né? Vou estar pegando aqui, pessoal, TradingView,
só para a gente estar realizando aí o nosso diário. Então é o seguinte, né? Mercado ativa, pessoal, essas compras, chega na metade desse movimento de retorno, que foi considerado um retorno muito forte para mim, tá? Considerei ele bem forte, tá? Mas tinha sim possibilidade desse preço chegar em novas máximas compradoras aqui, mas eu não entro para a ponta compradora, espero ele chegar nessa região de venda. Chegando aí nessa região de venda, eu espero essa falha, a falha acontece, espero vendedores agressivar a região e vendedores agressiva, né? E no gráfico de 2 minutos aqui a gente vê o nosso evento bem bonito, com essas falhas, né, cada vez menores aqui, compradores, né, que é a região aí desses 50%, tá legal? Com isso, aparecendo o nosso evento, eu entrei com um contrato, devido o mercado não está com tanto volume, né, com tanto dinheiro dentro do mercado, pontuação mais baixa, eu consigo entrar em com um lote um pouco maior. Entrei com o contrato, stop aqui nessa região, tá? Stop aqui nessa região, entrada nessa região. Assim que o mercado nos mostra, né, pessoal, esse candle comprador aqui, muito forte e a meu favor, que é o que a gente estava esperando, já sabendo que aqui também poderia estar entrando compradores, a gente pega o nosso stop que estava nessa região, passa para cima desse candle. Passando o nosso stop que estava nessa região para cima desse candle, é mais de 75%, pessoal, que eu economizo do meu stop caso o mercado vira contra mim, tá? O mercado já mostrando um pouco de indecisão nessa região, que é onde 50% do movimento, onde compradores poderiam sim, né, tá aparecendo, e fecha bonito, né, vendedores nessa região. Eu pego o meu stop que estava nessa região e trago para aqui, onde média também está protegendo o nosso stop, já cravando, né, o 0 a 0. Com isso, a gente já tinha definido que a gente teria que sair nessa posição e também podendo buscar aí o fundo extremo, tá? E também com essa possibilidade de estar buscando média de 200, tá? Então a gente tinha saída nessa região e saída nessa região, traçada aí no nosso plano de trade. Assim como o mercado agressivo, a gente estava esperando essa agressão, né? Recapitulando, né, aqui no gráfico dos 5 minutos, né, aqui no TradingView, esse ponto a gente estava esperando essa agressividade e o mercado agressivou muito forte, muito bom. A gente já está conseguindo sair na mínima do dia, que é nessa região, e a gente consegue sair nessa mínima do dia, tá? Com 80% no nosso stop. Com isso, eu pego o meu stop que estava aqui nessa região e trago ele para o take stop, trago ele acima desse candle, ficando aí protegido, né, pessoal? Ficando aí protegido. Com isso, o mercado volta, né, comprador, que é normal de estar aparecendo nesse fundo, onde compradores já apareceram uma vez, podem aparecer outra, né? Tiro meu stop que estava nessa região e trago para essa região. Com isso, o mercado fica vendedor, né, a meu favor, e assim eu volto, né, aqui para o gráfico de 1 minuto e conduzo o restante aí dessa operação pelo gráfico de 1 minuto. O meu stop estava nessa região, tá? Né? O pessoal viu aí, né? Tava aí nessa região aqui. A gente viu que no gráfico de 1 minuto a gente estava aí nessa cara da média de 200 também. E média de 200 pelos 2 e pelo 1 a gente sabe que é região, né? Então a gente vem conduzindo pelo gráfico de 1 minuto, o candle a candle, trazendo o nosso stop que estava ali para essa região. O mercado bate aqui, né, nessa região aqui, entra nessa região de média de 200 e o nosso stop que estava nessa região, a gente traz para essa região, uma vez que o mercado já sentiu pressão aqui. Com isso, a gente finaliza aí o nosso restante, né, de 20% nessa região, valorizando aí o nosso take um pouco mais, e o mercado já sente, né, pessoal, já sentindo aí pressão compradora nessas regiões, e assim a gente finaliza aí o nosso dia operacional, já realizando aí o nosso diário de trade, tá? Eu estou gostando muito de estar realizando o diário de trade também dessa forma, e agora eu vou estar tirando aqui um print, né, da minha tela, para depois eu estar fazendo também as minhas anotações, tá? Fazendo aí as minhas anotações do dia,
tá? Manualmente aqui também. Então já estou salvando essa foto que eu tirei, tá? Eu vou estar salvando aqui, colocando a data de hoje. Mais tarde, na hora que eu chegar em casa, eu estar realizando aí esse estudo, tá bom? Preço já voltando, né, pessoal? Forte aí, né? Mostrando já a força, né, compradora nessas regiões. E média de 200 nessa região, a gente sabe que é todo esse espaço aqui, ó, tá? Não é uma linha, e sim uma região. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aí, né, o nosso take. Vou estar marcando aqui agora para poder ver, né, o risco do nosso retorno que foi nessa operação. A gente consegue observar aí que a gente consegue pegar mais do que 1 para 1, tá? A gente consegue pegar aí quase 2 para 1 nessa operação, né? Entrada, o nosso stop nessa região, entrada, e a gente consegue aí tá surfando aí esse trade, tá? E a gente tinha isso de risco. Depois a gente passamos para essa quantidade, cortando, né, todo esse pedaço do stop e ficando apenas com isso de risco. E sempre gerenciando, né, pessoal, isso. E aqui, gente, sempre trazendo aí, né, o nosso viés aí de topo e fundo, que é maravilhoso, né? Aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem, desculpa, pessoal, não é um topo, né? Aqui a gente tem um fundo, né, com 100% de garantia, que é um fundo. Aqui a gente tem 100% também de certeza, que é um topo, e aqui 100% de certeza, que é um fundo. Então, com isso, o mercado teria que estar ganhando um topo mais alto. Com isso, o mercado não ganha esse topo mais alto, né, nessas regiões, e a gente vê que o topo poderia ser nessa região, devido à rejeição que a gente viu acontecendo. O nosso evento operacional aparece nessa região, podendo ser um topo mais baixo, né? Podendo ser esse topo aí mais baixo, pessoal, eu consigo estar realizando a minha venda com o intuito de estar buscando aí um fundo mais baixo. E com esse fundo mais baixo, ele se concretizou nessa região, tá? A gente tinha a possibilidade de estar saindo aqui e saindo nessa região, e a gente consegue estar saindo aí, né? Que a gente vê que, né, que já está concretizando que aqui é um fundo mais baixo, buscando aí um topo mais baixo. Então a gente vende, tá, com esse topo mais baixo, tá bem desenhado, e a gente sai aqui nesse fundinho, tá, pegando aí quase 2 para 1. Então, pessoal, é isso. A gente finaliza aí o nosso dia hoje com um trade. Esperamos a melhor oportunidade, realizamos a nossa operação e saímos aí do mercado, tá bom? Então, fiquem com Deus. Amanhã, terça-feira, estamos aí de volta. Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí, tá, pessoal? Que tenham aí ótimos estudos. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Que Deus abençoe, tá? Vamos estudar, vamos focar, que a gente, né, na glória de Deus aí, vamos conquistar tudo que Deus tem preparado aí para nós, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.